Na casa de Nazaré, o silêncio era o idioma da fé, não o silêncio vazio, frio, daqueles que afastam ou pesam no ambiente, mas o silêncio cheio de significado, carregado de presença, de entrega, de contemplação. José não precisava levantar a voz para ser ouvido. Ele falava com os olhos, com as mãos marcadas pelo trabalho, com o gesto simples de iniciar o dia em oração e encerrá-lo em gratidão. E o menino Jesus escutava tudo. Era ali, naquele lar escondido entre as colinas da Galileia, que o Salvador do mundo aprendia as primeiras lições da vida concreta. E é intrigante pensar nisso. O Verbo eterno, aquele por quem todas as coisas foram criadas, submeteu-se ao aprendizado humilde no silêncio de Nazaré. Não foi à toa. Tudo em Deus tem um propósito. A igreja sempre entendeu que o lar de Nazaré era mais do que uma casa comum. Era um templo oculto, onde o mistério crescia, dia após dia, longe dos olhos do mundo. São João Paulo II, em sua exortação apostólica Redemptoris Custos, descreve São José como o homem justo, obediente ao plano divino, aquele que acolheu o mistério com o coração aberto e o guardou com um silêncio que falava de confiança, de força e de fé madura. E foi justamente esse ambiente de silêncio, trabalho e oração que moldou a humanidade do menino Jesus. Ele, que carregava em si a plenitude da divindade, escolheu crescer como qualquer um de nós. Aprendeu a falar, e antes disso, aprendeu a escutar. E o que ele escutava? Escutava o som ritmado da serra e do martelo, o sussurro das orações discretas, a reverência com que José pronunciava o nome de Deus, o jeito como ele tratava Maria, com respeito, com delicadeza, com firmeza. Escutava, sobretudo, a coerência de uma vida inteira entregue ao serviço, ao cuidado, à obediência silenciosa. Santo Tomás de Aquino nos lembra que Deus, sendo infinito em sabedoria, quis experimentar na humanidade do Verbo todos os passos do crescimento humano. E José foi o mestre escolhido por Deus para conduzir esse processo. E não foi pelas palavras que José formou o coração do menino Deus, mas pelo exemplo. São Bernardo de Claraval, doutor da Igreja, dizia que o silêncio de José era mais eloquente do que muitos discursos, porque brotava de um coração alinhado à vontade de Deus. Quantas vezes a gente se perde querendo falar demais, explicar demais, convencer demais, e se esquece do poder do testemunho silencioso? Em Nazaré, José ensinava com o olhar firme, com o respeito pelas pequenas coisas, com a paciência nos momentos difíceis, com o equilíbrio diante das limitações e das incertezas. Jesus observava e aprendia, e é bonito imaginar. O próprio Cristo, que mais tarde calaria tempestades e ressuscitaria mortos, começou sua vida aprendendo a calar-se, a ouvir, a deixar que o silêncio falasse primeiro. Os padres da Igreja sempre valorizaram esse tempo oculto de Nazaré. Santo Agostinho afirmava que, nos anos escondidos da infância e juventude de Cristo, o Espírito Santo agia silenciosamente, preparando o coração de Jesus para a missão suprema. E José, o guardião do mistério, era instrumento dessa preparação. É curioso como a sociedade atual parece ter medo do silêncio. Há barulho em todo lugar. Redes sociais, opiniões, disputas, informações atropeladas. Mas foi no silêncio que Deus formou o Salvador. Foi no silêncio que o menino Jesus aprendeu o valor do olhar atento, da escuta sincera, da presença discreta que transforma. E José, aquele que o Evangelho não registra uma única palavra, ensinava mais do que muitos que falam o tempo todo. Você já percebeu o impacto disso? O guardião do mistério, o protetor da Sagrada Família, ensinou ao Filho de Deus, com o seu jeito simples de viver, o peso e o valor de cada pequeno gesto. Quando José se levantava cedo, mesmo cansado, e ia trabalhar, Jesus via. Quando ele parava para uma oração, mesmo no meio das tarefas, Jesus via. Quando ele abraçava Maria com carinho e respeito, Jesus via. E tudo isso formava. É assim que o silêncio educa. Não pela ausência de som, mas pela força da coerência, da fidelidade, da constância. São José, guerreiro silencioso, ensinava todos os dias que o trabalho honesto, o amor discreto, a fé perseverante, são lições que marcam para sempre. E o menino Deus
escutava tudo, mesmo quando ninguém falava. Agora eu quero ir mais fundo nessa cena de Nazaré, entender o que estava escondido nos detalhes, o que o silêncio de José revelou, e o que nós podemos levar disso para as nossas lutas e decisões de hoje. Porque mesmo longe dos holofotes, existe um mistério, e o impacto dessa vida discreta ecoa até os nossos dias. Comenta aqui embaixo se isso faz sentido para você. Escreve: o silêncio educa. Ali, naquela casa humilde de Nazaré, onde as paredes guardavam mais silêncio do que palavras, acontecia algo que o mundo jamais suspeitaria. Enquanto as multidões aguardavam o Messias nas praças e sinagogas, enquanto os homens discutiam leis e profecias, o próprio Filho de Deus crescia escondido. E o mais curioso é que o primeiro mestre desse menino não foi um doutor da lei, nem um sábio dos templos, mas um simples carpinteiro, um homem de mãos firmes, olhar sereno e alma profundamente silenciosa. São José. É um paradoxo sagrado. O Verbo eterno, por meio do qual todas as coisas foram criadas, o mesmo Verbo que haveria de pronunciar palavras que atravessariam os séculos, foi educado, primeiro, pelo silêncio. Um silêncio denso, cheio de sentido. Porque antes de ensinar com a boca, o filho aprendeu a escutar com o coração. São José não precisava de discursos inflamados. Sua vida falava por si. Ele entendia que muitas vezes o ruído das palavras pode confundir, mas o silêncio, quando é fecundo, quando nasce da verdade interior, transforma. E assim, no recato da oficina, entre o martelar dos pregos e o aroma da madeira cortada, Jesus aprendia a esperar o tempo certo. Observava o pai terreno trabalhar com paciência, enfrentar as dificuldades do ofício sem murmuração, aceitar os desafios do dia com humildade e força. O Evangelho de Lucas diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lesse 2:52. Mas é no cotidiano, no esconderijo de Nazaré, que esse crescimento acontece. E aqui está uma verdade oculta, que poucos param para contemplar. Foi no silêncio do lar, na simplicidade das rotinas, que o Redentor do mundo se preparou para a maior missão da história. E quem guiava essa preparação era o guardião do mistério, o poderoso São José. Santo Tomás de Aquino, ao falar do papel de São José, dizia que Deus concede graças proporcionais às missões que confia. E se a missão de José era proteger, formar e conduzir o Filho de Deus em sua humanidade, é natural que Deus o tenha ornado com virtudes tão elevadas, que o silêncio dele se tornou mais eloquente do que qualquer discurso. Foi desse silêncio que o menino Jesus bebeu. Foi nele que aprendeu a domar o ímpeto, a respeitar o tempo das coisas, a cultivar o interior. Já parou para pensar no impacto que isso tem? Quantas vezes no corre-corre da vida, queremos respostas imediatas, palavras que expliquem, sinais visíveis. Mas Deus, com frequência, fala no silêncio. Fala através dos acontecimentos simples. E foi exatamente assim que o menino Deus foi educado, aprendendo a olhar, a contemplar, a agir no tempo certo. Os padres da igreja não cansaram de afirmar: o lar de Nazaré foi o maior seminário de virtudes da humanidade. Santo João Paulo II, em sua exortação apostólica Redemptoris Custos, dizia que José introduziu Jesus na experiência da vida humana, no trabalho, na lei do esforço, da paciência, do silêncio. Imagine isso: o Filho de Deus, submetendo-se ao aprender humano, deixando-se formar pelas mãos firmes de um homem justo e oculto. É aqui que o mistério se aprofunda. Talvez para o mundo, José fosse só mais um carpinteiro. Mas no céu, os anjos contemplavam o homem a quem o Altíssimo confiara o próprio Filho. E mais ainda, contemplavam aquele lar onde o Verbo aprendia a falar, mas só depois de ter aprendido a escutar. O Papa Francisco costuma dizer que São José nos ensina que, em meio ao ruído de tantas palavras do mundo, é o silêncio que nos abre ao mistério de Deus. E de fato, José não ensinava apenas com gestos. Ensinava com aquilo que escolhia não dizer, porque muitas vezes é no que se cala que se revela o essencial. Imagine o menino Jesus acordando todos os dias e vendo aquele homem levantar cedo, buscar o sustento com dignidade, lidar com as dificuldades do trabalho, as injustiças, as limitações, sem jamais reclamar.
sem se deixar dominar pelo desânimo. Esse foi o verdadeiro campo de batalha espiritual em que o Redentor foi se formando. Antes de enfrentar o deserto e os fariseus, Jesus enfrentou o aprendizado da paciência, da espera, da perseverança. Tudo isso ao lado do guardião da Sagrada Família. E aqui está outra verdade oculta. No silêncio de José, o menino Jesus aprendeu também a confiar. Porque quando tudo parece incerto, quando o futuro é um mistério, é o exemplo de quem permanece firme, sem alarde, que dá segurança. E José, mesmo sem palavras, ensinava que o segredo da paz não está no controle, mas na confiança. Não é à toa que, até hoje, tantos recorrem a São José em momentos de decisão, de angústia, de batalha interior. Porque no silêncio dele há algo que acalma, algo que orienta, algo que lembra que não estamos sozinhos, mesmo quando tudo ao nosso redor parece em dúvida. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse mistério, porque há algo nesse silêncio, nesse esconderijo de Nazaré, que não apenas formou o coração de Jesus, mas continua formando corações até hoje. Comente aqui embaixo. O silêncio também me ensina. Quero saber se isso também faz sentido para você. Agora eu quero ir mais fundo no que realmente acontecia naquela casa silenciosa de Nazaré, porque é justamente ali que se esconde um dos maiores segredos do crescimento interior. Algo que tantos hoje procuram, mas poucos percebem onde está. Existe um tipo de segurança que nenhuma palavra é capaz de oferecer. Não se constrói com explicações, nem com promessas vazias. É algo que nasce do silêncio, do olhar firme, da presença constante de alguém que simplesmente está ali, inteiro, confiando mais em Deus do que nas próprias palavras. Foi exatamente assim com São José. O Evangelho não nos traz uma única frase pronunciada por ele. E ainda assim, a Igreja inteira o chama de guardião do Redentor, patrono da Igreja Universal, protetor das famílias. Um homem que pouco disse, mas tudo ensinou. E quem entende isso entende também que o silêncio de José não era ausência, era presença plena. Jesus, ainda menino, crescia ao lado de alguém que carregava no coração o peso das responsabilidades humanas e, ao mesmo tempo, a leveza de quem confiava cada detalhe da vida à vontade do Pai. Não é à toa que santos, doutores e papas sempre exaltaram esse silêncio fecundo de São José. São João Paulo II dizia que José viveu a sua vocação no silêncio e na humildade, sem palavras grandiosas, mas com uma entrega total à missão que Deus lhe confiou. Já o Papa Francisco, em sua carta Patris Corde, recorda que, com o coração de pai, José soube transformar um estábulo em lar seguro, porque a verdadeira segurança não está nas paredes, mas na confiança em Deus. Quantas vezes no cotidiano a gente esquece isso? Corre atrás de explicações, de garantias, de certezas, e se frustra, porque o mundo não oferece nada disso. Mas no lar de Nazaré, o menino Jesus encontrou o que o coração humano tanto deseja: segurança. Não uma segurança material, cheia de garantias humanas, mas uma segurança espiritual, fundamentada na confiança silenciosa do guardião do mistério. Imagine essa cena. Enquanto o pequeno Jesus aprendia a caminhar, tropeçava, caía e se levantava, José estava lá. Não para dizer palavras vazias, mas para sustentar, com o olhar firme e sereno, a certeza de que, mesmo nas quedas, Deus permanece. Essa presença discreta, mas constante, foi o que moldou o coração do menino Jesus, preparando-o para enfrentar o mundo. E ele sabia. Quando olhava para José, via um homem que não confiava em si mesmo, mas em Deus. E isso é o que gera verdadeira segurança. É por isso que a Igreja chama José de protetor nas tribulações, refúgio nas dificuldades, defensor contra o mal. Porque quem aprende com ele a silenciar o coração diante das incertezas, encontra força para atravessar qualquer tempestade. E não é preciso grandes discursos para isso. O silêncio, quando nasce da fé, fala mais alto do que qualquer palavra. Mas esse silêncio de José não era omissão, nem passividade. Era o silêncio do homem que escuta. E quem escuta, age no tempo certo. Quantas vezes os evangelhos mostram José tomando decisões firmes: proteger Maria, fugir para o Egito, voltar quando o perigo passou. E em tudo isso,
Nenhum discurso, só ações silenciosas, guiadas pela confiança. Essa é a verdadeira liderança espiritual. E é exatamente o que falta em tantas famílias, em tantas casas, onde se fala demais, mas se ouve de menos. O Papa Leão XIII já dizia que José é o espelho da paciência, e foi justamente essa paciência silenciosa que criou, ao redor do menino Jesus, um ambiente de paz. E pense bem, se o próprio Filho de Deus, que tudo sabe e tudo pode, se permitiu ser educado no silêncio dessa segurança paterna, quanto mais nós precisamos dessa mesma escola, onde o barulho cede lugar à confiança e o medo se dissolve na presença constante. Os padres da Igreja sempre afirmaram que José foi escolhido não apenas por sua linhagem, mas por sua retidão interior, sua capacidade de confiar no que não entendia, de proteger sem alarde, de sustentar sem exigir reconhecimento. E essa mesma capacidade ele transmitiu ao menino Jesus, não com palavras, mas com o peso leve da sua presença. Isso nos mostra algo poderoso. A verdadeira proteção não está em levantar muros, mas em levantar o coração até Deus, com a firmeza silenciosa de quem sabe que as batalhas espirituais mais decisivas se vencem primeiro no interior. É o que São José fez, é o que ele continua ensinando, é o que a Sagrada Família experimentou dia após dia, naquele lar escondido entre as colinas da Galileia. E talvez você esteja sentindo falta justamente disso, da presença firme, do silêncio que acalma, da segurança que não se compra, mas se constrói, dia após dia, no escondimento. Porque hoje, no meio de tanto barulho, o maior impacto é gerado por aqueles que, como São José, conseguem permanecer firmes, discretos, confiantes. Se isso faz sentido para você, escreve aqui nos comentários. O silêncio também me ensina. Agora eu quero ir ainda mais profundo no que esse silêncio revela sobre o próprio coração de Deus. O silêncio daquela oficina, em Nazaré, carregava um peso que o mundo jamais entendeu por completo. Não era o vazio do silêncio, mas a sua plenitude. Entre o som ritmado do martelo, o cheiro da madeira cortada e o cuidado minucioso com cada detalhe, São José ensinava ao menino Jesus muito mais do que o ofício de carpinteiro. Ele ensinava sem palavras o caminho da paciência, o valor da concentração, a disciplina que molda não só o corpo, mas também o coração. E o mais intrigante, esse ensinamento acontecia ali, no segredo, no escondimento, sob o olhar atento dos anjos, longe dos aplausos, longe das multidões. Santo Tomás de Aquino dizia que a ordem das coisas criadas reflete a sabedoria de Deus. E José, silencioso, aplicava essa ordem todos os dias no seu trabalho simples, mas sagrado, porque cada pedaço de madeira que ele transformava, cada móvel que ele construía, carregava a marca de uma alma obediente à vontade divina. É impressionante pensar que as pequenas mesas e bancos de Nazaré foram moldadas pelas mãos que sustentaram, protegeram e educaram o Redentor do mundo. E foi nesse ambiente de simplicidade, no chão batido daquela oficina, que o coração de Jesus começou a ser preparado para a grande missão da cruz. Nada do que acontecia ali era acaso. São José, o guardião do mistério, sabia que o trabalho cotidiano era um campo de batalha espiritual. Não é à toa que tantos santos e papas o invocaram como protetor dos trabalhadores. Leão XIII, na encíclica Quamquam Pluris, afirmou que São José foi dado à humanidade como intercessor e modelo, justamente porque, com o suor do rosto, sustentou a Sagrada Família. E não foi só o pão material que ele garantiu. Foi a firmeza de caráter, a maturidade, o exemplo silencioso de quem age com justiça mesmo quando ninguém vê. Quantas vezes ao lado de José, o menino Jesus observou não só o trabalho, mas o silêncio que o acompanhava. Um silêncio cheio de significado. Quando surgiam dificuldades, uma madeira torta, um móvel que precisava ser refeito, uma tarefa exaustiva, José não se revoltava, não murmurava, não questionava o porquê das dificuldades. Ele simplesmente respirava fundo, retomava o foco e seguia. E ali estava uma das maiores lições. O trabalho é também um altar, e o silêncio é a oração que o acompanha. Hoje, num mundo tão barulhento,
tão impaciente, tão acelerado. Essa escola silenciosa de Nazaré soa quase como um mistério esquecido. Estamos cercados de ruído. Redes sociais, informações, cobranças, pressa. E no meio disso tudo, poucos se lembram de que o silêncio diante do trabalho é fonte de crescimento interior. São José formava o menino Jesus não apenas com as ferramentas nas mãos, mas com o coração sereno e focado em Deus. É curioso lembrar que, na tradição da igreja, São José é chamado de homem do silêncio e, ao mesmo tempo, terror dos demônios. Como pode o mesmo homem calado e discreto ser uma ameaça tão grande para as forças do mal? A resposta está justamente nessa vida oculta, nesse silêncio que é sinal de força e de fé inabalável. Onde há silêncio interior, há clareza. Onde há clareza, há decisão reta. E onde há decisão reta, o inimigo não encontra brechas. Imagine o impacto que isso gerou no coração de Jesus. Desde criança, ele via em José um homem que, antes de ensinar a falar, ensinava a escutar. Antes de ensinar a se defender, ensinava a confiar. Antes de ensinar a buscar reconhecimento, mostrava que o maior valor está na obediência silenciosa ao Pai. E é justamente essa escola que prepara os fortes, os corajosos, os que vencem as lutas da vida sem precisar de holofotes. O Papa Francisco disse certa vez que em São José encontramos a coragem criativa. E essa coragem não nasce do impulso, da raiva, da pressa. Ela nasce do silêncio, da disciplina, da observação atenta da vontade de Deus em cada detalhe do cotidiano. Foi assim que José protegeu Maria. Foi assim que ele sustentou Jesus. Foi assim que ele venceu os desafios, sem estardalhaço, sem buscar reconhecimento, mas sempre presente, sempre firme, sempre silencioso e profundamente eficaz. Enquanto o mundo gritava por heróis de espada, o céu formava, ali no silêncio de Nazaré, o coração do Rei dos Reis. Cada martelada, cada medida, cada pedaço de madeira tinha o sabor da eternidade. E o menino Jesus crescia, observando, absorvendo, aprendendo, não apenas o ofício de carpinteiro, mas o valor de trabalhar com retidão, com paciência, com propósito. Ele aprendia, sem perceber, que o reino de Deus começa a ser construído nas pequenas fidelidades do dia a dia. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse ponto, porque o trabalho de José não era só uma questão de sobrevivência, era, na verdade, uma expressão concreta de algo muito maior. Comente aqui, isso faz sentido para mim. José não tomava decisões precipitadas, e isso talvez tenha sido uma das maiores lições silenciosas que ele deixou ao menino Jesus. Porque, no mundo barulhento e apressado em que vivemos, e isso não começou agora, existe uma falsa urgência que empurra o ser humano a agir no impulso, sem antes deixar o coração repousar na verdade, sem permitir que a alma escute o que o céu deseja dizer. Mas dentro daquela casa simples de Nazaré, a história era outra. José sabia. As decisões que realmente importam não se tomam no grito, nem na confusão. Elas nascem no recolhimento, no silêncio, na escuta atenta de Deus. Foi assim quando o anjo apareceu em sonho, dizendo para não temer receber Maria como esposa. José podia ter se deixado levar pelas aparências, pelo julgamento alheio, pelo medo, mas ele silenciou. Ele escutou. E depois de ouvir o que o Senhor lhe comunicava nas profundezas do coração, ele agiu. Essa postura, discreta, firme, mas profundamente espiritual, que formou o ambiente em que Jesus cresceu. Não é à toa que os evangelhos nos revelam o próprio Cristo, já adulto, se retirando para o deserto antes de iniciar sua missão pública. Não é acaso que ele subia o monte sozinho para rezar, que ele passava noites em oração antes de grandes decisões, como escolher os apóstolos ou enfrentar a cruz. Esse comportamento de Cristo não foi construído da noite para o dia. Começou no lar. Começou ao observar José, um homem que, mesmo diante dos maiores desafios, como a fuga para o Egito, as incertezas do futuro, as perseguições que rondavam sua família, não se desesperava, não corria atrás de soluções humanas precipitadas. José primeiro silenciava, consultava o Pai, e então agia com confiança. Os santos padres da Igreja sempre entenderam o silêncio de José
como um silêncio cheio de sentido, um silêncio forte, de um homem interiormente cheio de Deus. Santo Tomás de Aquino, doutor da Igreja, afirmava que José recebeu graças especiais proporcionais à missão extraordinária que lhe foi confiada. E qual era essa missão? Proteger o Salvador e sua mãe, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, formando o coração humano do menino Deus na obediência, no recolhimento, no discernimento. Esse discernimento exige coragem, porque o silêncio verdadeiro não é fuga, é preparação. Em uma época de tantas opiniões, tantos ruídos, tantas verdades jogadas de todos os lados, São José nos ensina, sem palavras, que é preciso fazer o contrário do que o mundo diz. É preciso silenciar, e no silêncio, buscar o olhar de Deus antes de cada passo. As decisões, sobretudo as grandes, aquelas que mudam o rumo da nossa vida, do nosso coração, da nossa família, não podem ser tomadas sob pressão, movidas pelo medo ou pela ansiedade. E isso, Jesus aprendeu desde cedo. Aprendeu ali, sentado ao lado de José, observando como o pai terreno se colocava diante das encruzilhadas da vida. Sem pressa, sem vaidade, sem rebeldia, mas com humildade, recolhimento e firmeza. A tradição da Igreja sempre reconheceu esse aspecto da vida de São José. Bento XVI, em uma de suas catequeses, afirmou que o silêncio de José não manifesta vazio interior, mas, ao contrário, a plenitude de fé que ele traz no coração. Um silêncio que não foge das responsabilidades, mas que amadurece as decisões. E essa lição silenciosa atravessou os séculos. Muitos santos, como Santa Teresa de Ávila, grande devota de São José, reconheceram nele um modelo não só de pureza e trabalho, mas também de sabedoria diante das escolhas, porque, no fundo, é no silêncio que as grandes decisões amadurecem. É ali que o coração se alinha ao céu e aprende a ouvir os anjos, as inspirações divinas, as verdades ocultas que o barulho do mundo insiste em esconder. Você já parou para pensar quantas vezes, na ansiedade, tomou uma decisão da qual se arrependeu depois? Quantas vezes, se tivesse aguardado, silenciado, buscado escutar o que o pai dizia, tudo poderia ter sido diferente. José não tinha todas as respostas de imediato. Ele teve sonhos, teve sinais, mas antes disso, teve confiança. E essa confiança se constrói no recolhimento. O próprio Catecismo da Igreja recorda que Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça. Leque 2:52. Mas esse crescimento não foi mágico. Passou por um lar onde o silêncio era mais do que ausência de palavras. Era a presença de Deus. Era um ambiente onde cada escolha vinha precedida de oração, de prudência, de entrega. Quantas vezes, olhando para os desafios de hoje, as incertezas do trabalho, os problemas familiares, os conflitos interiores, esquecemos que o primeiro passo é silenciar, é permitir que o coração respire, que o espírito se abra, que Deus fale, para só então agir. E isso não significa passividade. José foi homem de ação. Levantou-se no meio da noite, fugiu para o Egito, protegeu sua família, trabalhou sem cessar. Mas toda essa ação brotava de um coração que sabia, antes de tudo, silenciar diante de Deus. E Jesus aprendeu na prática, que é assim que se constrói uma vida enraizada no Pai. Agora eu quero ir ainda mais fundo nessa realidade, porque no fundo, o silêncio de José não era apenas uma escolha pessoal, era um escudo, um verdadeiro guardião do mistério que envolvia aquela família. Era um silêncio que escondia, que protegia, que preparava o Salvador para o impacto do mundo. Se isso faz sentido para você, se esse silêncio formador, protetor, cheio de sabedoria, também fala ao teu coração, escreve aqui nos comentários. Eu quero aprender com o silêncio de José. O silêncio de José não era vazio. Era um silêncio cheio de sentido, de entrega, de fortaleza interior. E mais do que isso, era um silêncio que sabia o valor do sofrimento, que entendia a dor não como um castigo, mas como uma parte necessária da caminhada, uma verdade oculta que molda o espírito e aproxima do céu. Quando algo doía, José não murmurava, não reclamava, não se revoltava contra o mistério das coisas. Ele oferecia as dores do trabalho, as incertezas do sustento,
as dificuldades escondidas da vida simples. Ele oferecia o cansaço das mãos calejadas, as noites de preocupação, os dias em que o pão parecia pouco e a responsabilidade enorme. E o menino Jesus observava. Não precisava de palavras. O olhar atento do Filho de Deus pousava sobre aquele homem forte e manso, firme e silencioso, e aprendia que a dor pode ser ofertada, que o sofrimento pode ser fecundo, que o coração que sofre em silêncio está muitas vezes mais próximo do coração do Pai do que aquele que se agita em revolta. A tradição da Igreja nunca se calou diante do valor do sofrimento. Desde os primeiros mártires, passando pelos ensinamentos dos santos doutores como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, e chegando às palavras firmes dos papas, sempre se reconheceu que a dor, quando unida à vontade de Deus, transforma, purifica, salva. E José foi mestre nisso. Leão XIII, no século XIX, escreveu na encíclica Quamquam Pluris sobre São José como o guarda e defensor da Sagrada Família, e que sua vida, cheia de dificuldades e sacrifícios, foi marcada por uma confiança inabalável no Senhor. Não havia espaço para murmuração, apenas para a oferta silenciosa de tudo aquilo que feria o corpo e provava a alma. E quem de nós já não sentiu isso? A dor que chega sem aviso, a perda, a frustração, a enfermidade, o medo, e no íntimo, aquela luta interna entre se revoltar ou silenciar, entre se entregar ou confiar. José, com seu silêncio sereno, ensina que o caminho mais elevado, embora o mais difícil, é o da oferta, o da paciência, o da aceitação confiante. Imagine a cena. O menino Jesus, ainda pequeno, sentado sobre o colo de José, vendo o pai massagear as mãos cansadas após um dia longo na carpintaria. Nenhuma queixa sai dos lábios de José, nenhum olhar de desânimo. Apenas um respirar profundo, um levantar dos olhos ao céu, um pensamento silencioso. Tudo isso é para ti, meu Deus. E ali, mesmo sem entender completamente, o menino vai sendo educado no caminho do sacrifício. É interessante pensar que antes de carregar a cruz visível do Calvário, Jesus aprendeu a carregar cruzes invisíveis no escondimento de Nazaré. Aprendeu que o peso das adversidades pode ser suavizado quando o coração se mantém firme, quando os lábios permanecem calados e quando a alma oferece tudo como ato de amor. São João Paulo II dizia que São José participou de maneira discreta, mas real, do mistério redentor. E isso se deu, entre outras coisas, na forma como ele acolheu e viveu as dificuldades. José não era isento de lutas, não era poupado de provações, mas o modo como ele enfrentava as batalhas ocultas da vida cotidiana ensinou a Jesus, desde cedo, o que significa ser forte, ser justo, ser obediente. Em tempos como os nossos, onde tudo é exposto, onde as dores são gritadas, onde a angústia é despejada em redes sociais, o exemplo de São José parece quase impossível. Mas também por isso é tão necessário. Existe um poder imenso em silenciar diante da dor. Existe um impacto profundo em saber oferecer os próprios sofrimentos como oração, como sacrifício, como ato de confiança. Isso não é fraqueza, é fortaleza espiritual. É a sabedoria dos que conhecem o valor oculto das lágrimas silenciosas, da luta interna, do sacrifício escondido. Quem vive assim, mesmo sem perceber, se torna um guardião, um protetor, um reflexo, ainda que pálido, daquele homem escolhido por Deus para ser o guardião do mistério, o guardião do próprio Redentor. Agora eu quero ir um pouco mais fundo nesse mistério, porque o silêncio de José diante da dor não só moldou o coração do menino Jesus, mas também revelou ao mundo um segredo espiritual que ainda hoje permanece atual, necessário e, muitas vezes, ignorado. Se isso faz sentido para você, escreve aqui nos comentários. Estou nessa caminhada também. E é aí que começa a parte mais profunda dessa história. Porque o silêncio de São José não era vazio, era cheio de sentido. Não era um silêncio de quem não tem o que dizer, mas o silêncio de quem sabe exatamente o que deve ser cultivado no coração. Ali, no pequeno lar de Nazaré, longe dos holofotes do mundo, São José formava algo que poucos percebem, mas que tem um impacto imenso: o interior.
E não há verdade mais oculta e, ao mesmo tempo, mais necessária do que essa. Enquanto muitos se preocupavam com conquistas externas, com status, com aquilo que os olhos podiam ver, José, com a calma de um guardião do mistério, voltava o olhar para dentro, não só para dentro de si, mas principalmente para dentro da alma do menino que crescia ao seu lado. Sem palavras em excesso, sem imposições, sem barulho, José formava, dia após dia, um coração obediente, sensível, forte e recolhido. O Papa Leão XIII, na sua célebre carta Quamquam Pluris, recorda que São José foi colocado como protetor não só da Sagrada Família, mas de toda a Igreja, justamente porque soube, em silêncio, formar e proteger o que há de mais sagrado. E esse cuidado começa sempre no interior. Porque antes de enfrentar as lutas e batalhas espirituais lá fora, é preciso que o coração esteja firme, educado, moldado. Pense comigo. O próprio Jesus, o Filho de Deus, cresceu na escola silenciosa de José. Não foi à toa. São Tomás de Aquino nos lembra que tudo em Deus tem um propósito perfeito, e se o Senhor quis que seu filho fosse confiado à guarda de um homem simples e silencioso, é porque há um valor imenso nesse recolhimento. Não se forma um coração nobre apenas com discursos. Forma-se com presença, com exemplo, com paciência e, sobretudo, com o silêncio que lapida. Imagine aquela oficina de Nazaré. As ferramentas de madeira, o cheiro de serragem no ar, o som ritmado dos instrumentos e, ao fundo, o silêncio. Mas não um silêncio de vazio. Um silêncio cheio de oração, de contemplação, de decisão interior. É ali que o menino Jesus observa, aprende, se deixa formar, porque o verdadeiro ensinamento não acontece apenas com palavras, mas com aquilo que se transmite sem dizer nada. E isso é um segredo escondido que o mundo moderno tenta nos fazer esquecer. Tudo hoje grita, exige, disputa a atenção. Mas as grandes decisões, as verdades mais profundas, o caráter mais forte, tudo isso se constrói no recolhimento, longe do barulho. É no silêncio do interior que se travam as maiores batalhas espirituais. E São José sabia disso. Por isso, não se trata apenas de educar o comportamento, mas de cultivar o interior, de ensinar o coração a ser obediente, mesmo quando ninguém vê, a ser sensível, mesmo quando o mundo parece frio, a ser forte, sem precisar levantar a voz, a ser recolhido, não por medo, mas por sabedoria. E não há outro modelo melhor para isso do que o poderoso São José, o guardião da Sagrada Família, o homem justo, o protetor discreto. Padre Pio, que tanto confiava em São José, dizia que ele é o santo do silêncio ativo, porque o silêncio dele não era omissão, era força interior. E quantos de nós hoje precisamos resgatar essa força escondida? Quantas vezes as palavras em excesso nos distraem e o essencial se perde? Quantas vezes o barulho do mundo apaga a voz serena da consciência, aquela que só se ouve quando o coração aprende a se recolher? E olha, essa escola de silêncio não ficou lá em Nazaré, esquecida no tempo. Ela continua disponível para quem quiser aprender, para quem entendeu que antes de vencer fora, é preciso ser forte dentro. Antes de mudar o mundo, é preciso deixar o interior ser transformado. E isso São José ensinava com maestria, sem discursos, sem holofotes, apenas com sua presença, com sua firmeza silenciosa, com sua dedicação. A vida interior é uma construção, e como todo alicerce sólido, ela não aparece de imediato. É trabalhada no escondimento, talhada no dia a dia, forjada nas pequenas escolhas. Assim como um carpinteiro molda a madeira com paciência, o coração também precisa ser moldado, com constância, com entrega, com silêncio. Não há outra forma. Santa Teresa d'Ávila, tão devota de São José, afirmava que nunca se lembra de ter pedido algo a ele sem ser atendida. E ela sabia que essa graça vinha não apenas da proteção exterior, mas da transformação interior que ele inspira. Porque quem aprende com São José, aprende também a silenciar o orgulho, a domar as paixões, a escutar o que Deus fala, sem precisar de palavras audíveis. Agora eu quero ir mais fundo, porque há algo nesse silêncio de São José
que toca diretamente às decisões mais difíceis, às lutas mais escondidas e às verdades que muitos ignoram. Mas antes, deixa aqui nos comentários. Isso faz sentido para mim. Quero saber quem também reconhece a força desse silêncio que educa, forma e transforma. O que acontece no silêncio de uma casa diz muito mais do que os discursos que nela se pronunciam. Em Nazaré, o silêncio não era a ausência de comunicação. Era a presença mais eloquente do amor, do respeito e da obediência. São José, no escondimento do lar, no ritmo simples do trabalho e na serenidade do olhar, ensinava ao menino Jesus algo que nenhuma escola, por mais sofisticada, poderia oferecer: a sabedoria do recolhimento, o valor do silêncio, a força do exemplo constante. É curioso pensar nisso, que o próprio Filho de Deus, aquele que viria a ser chamado de Mestre, aquele cujas palavras atravessariam séculos, aprendeu primeiro a calar, aprendeu a ouvir, aprendeu a observar. E o mestre desse aprendizado não falava alto, não exigia, não se impunha. Apenas vivia discretamente na fidelidade do dia a dia. E sem que o mundo soubesse, ali, sob o teto de Nazaré, o coração de Jesus ia sendo educado na escola do silêncio. Essa lição, meu amigo, minha amiga, atravessa os séculos e nos alcança agora. Porque o silêncio de São José não ficou no passado. Ele continua sendo um espelho para quem deseja hoje formar o próprio coração, ou o coração dos que estão ao seu redor. E aqui eu te pergunto com toda sinceridade: o que as pessoas que convivem com você estão aprendendo? Com o modo como você se cala. O silêncio ensina. Seja ele um silêncio sereno, que transmite paz, ou um silêncio pesado, que gera medo ou indiferença. Em casa, no trabalho, na convivência diária, o nosso modo de agir quando as palavras cessam tem um impacto enorme. É no silêncio que se revela o verdadeiro caráter. É no silêncio que se constrói, ou se destrói, a confiança. Os santos sempre entenderam isso. São Francisco de Sales dizia que nada é tão forte quanto a mansidão. E a mansidão começa no silêncio. São Bento, pai do monaquismo ocidental, organizou toda a vida de oração e trabalho dos monges sob a disciplina do silêncio, porque sabia que é no recolhimento interior que Deus fala ao coração. E talvez o exemplo mais sublime, São José, silencioso guardião dos maiores mistérios da fé, educou o Redentor do mundo sem precisar levantar a voz. O Papa Francisco, em sua exortação Patris Cordie, descreve São José como o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana, discreta e escondida. E ainda assim, ninguém pode negar o impacto que sua vida exerceu e exerce na história da salvação. E é curioso, porque na Sagrada Escritura não temos registradas palavras de São José, mas temos o eco de seus atos, que falam até hoje. É impossível olhar para a história da salvação sem perceber que Deus age muitas vezes no oculto, no discreto, nos bastidores. Jesus nasceu em Belém, não em Jerusalém. Viveu escondido em Nazaré, não nos palácios. E aprendeu com José que o verdadeiro poder não grita, serve, não se exibe, protege, não se impõe, sustenta. Agora eu quero ir um pouco além, porque talvez ouvindo isso, você esteja se perguntando: mas e eu? Eu não sou São José. O que eu posso ensinar com o meu silêncio? A resposta é mais simples e mais profunda do que parece. Você ensina muito. Cada vez que escolhe não responder com agressividade, mas com serenidade, está ensinando. Cada vez que se cala diante de uma fofoca, de uma ofensa, de uma provocação, está formando o ambiente ao seu redor. Cada vez que prefere o recolhimento à vaidade das palavras vazias, está revelando que o silêncio carrega sabedoria. O silêncio educa mais do que longas palestras. O modo como você se cala mostra o tamanho da sua paciência. O modo como você se cala revela a firmeza da sua fé. O modo como você se cala transforma ou destrói o ambiente onde você vive. Pense nas crianças. Elas são especialistas em aprender o que a gente não diz. Mais do que as palavras que ensinamos, elas absorvem o que observam. O tom da nossa voz, o jeito como reagimos às frustrações, a nossa pressa ou nossa paciência.
Se na sua casa existe um silêncio que transmite paz, confiança e respeito, isso molda o coração dos seus filhos. Se o silêncio é pesado, cheio de tensão e indiferença, também deixa marcas. Marcas que permanecem. E isso não vale só para filhos. Vale para amigos, discípulos, colegas de trabalho. Vale para cada pessoa que de alguma forma se espelha em você. São José nos mostra que não é preciso ser famoso, nem ter cargos importantes, nem dominar as palavras para transformar a vida de alguém. Basta estar presente, de forma discreta, constante, fiel. Na oficina de Nazaré, enquanto o mundo seguia alheio, o menino Jesus observava cada martelada, cada pedaço de madeira que José talhava, cada instante de silêncio cheio de significado. E assim, no dia a dia escondido, Jesus ia sendo preparado para a maior de todas as missões. Porque o silêncio de José não era vazio, era presença, era amor concreto, era escudo contra o barulho confuso do mundo. E de certa forma, isso continua sendo um mistério atual. Numa sociedade cheia de vozes, gritos, opiniões, o silêncio verdadeiro se tornou um refúgio, um sinal de maturidade, uma resposta firme, ainda que silenciosa, diante das lutas e das batalhas espirituais que enfrentamos. Por isso, antes de dizer algo, pergunte-se: o que o meu silêncio está ensinando? Se a tua vida fosse observada no detalhe, nos momentos de quietude, o que ela diria? Que tipo de verdade oculta você revela quando prefere o silêncio às palavras? Que lição você oferece quando simplesmente se cala com sabedoria? Escreva aqui nos comentários. O silêncio também ensina. Quero saber se essa reflexão encontrou eco no teu coração. Agora eu quero ir ainda mais fundo nessa realidade. O silêncio de José não foi ausência, foi presença madura, foi firmeza sem alarde. Na casa de Nazaré, aquele homem justo compreendia o peso e a grandeza do mistério que lhe havia sido confiado. Ele sabia que educar o Filho de Deus não seria tarefa de palavras excessivas ou gestos impulsivos, mas de um cotidiano fiel, escondido, envolvido por um silêncio que falava com o céu. E nessa escola silenciosa, o menino Jesus cresceu. Ali, sob o olhar atento e o silêncio amoroso de São José, o coração de Cristo foi aprendendo o valor do recolhimento, da paciência, da espera. Foi ali que ele entendeu, humanamente, o peso e a beleza de confiar no tempo do Pai. Os evangelhos não guardaram palavras de São José, nenhuma frase registrada. E, no entanto, é impossível não perceber o impacto de sua presença no ministério de Jesus. Quem consegue suportar o peso do Getsêmani? Quem permanece em pé quando o suor se mistura ao sangue? Quando o medo humano se revela? Quando o silêncio do Pai parece ensurdecedor? Alguém que aprendeu, desde criança, a permanecer em silêncio diante do mistério. Alguém que no calor das lágrimas e da solidão, já conhecia o sabor amargo do abandono humano, mas também a doçura de confiar sem ver. É impossível separar o silêncio do lar de Nazaré do silêncio do Horto das Oliveiras. Quando Jesus se ajoelhou naquela noite, sozinho, com os discípulos adormecidos ao redor e a escuridão envolvendo tudo, ele não estava apenas enfrentando sua maior angústia. Ele estava, de certa forma, voltando ao que aprendeu no lar. O silêncio de José não ficou preso ao passado. Ecoou no coração do filho, formou a coragem discreta, a firmeza interior, o abandono total à vontade do Pai. Quantas vezes na vida real somos chamados a esse mesmo silêncio? Silêncio que não significa omissão, mas maturidade. Silêncio que não é covardia, mas confiança. Diante das decisões difíceis, das lutas interiores, dos momentos em que as palavras não resolvem, é o silêncio educado por São José que sustenta, que orienta, que preserva. Os santos entenderam isso com clareza. Santa Teresa d'Ávila dizia que nunca pediu algo a São José sem ser atendida. Mas atenção, ela não falava apenas de graças materiais. Falava do impacto silencioso de sua intercessão na alma. São José ensina a agir no escondimento, a servir sem buscar reconhecimento, a proteger sem necessidade de aplauso. Ele forma o interior antes de transformar o exterior. É revelador perceber como a Igreja, ao longo dos séculos,
reconheceu isso. Leão XIII chamava São José de guardião do Redentor. Bento XVI dizia que ele protege não só a Sagrada Família, mas toda a Igreja, com a mesma delicadeza e fortaleza. E o Papa Francisco, ao incluir São José nas preces eucarísticas, nos lembra que esse homem silencioso segue atuando, hoje, nos bastidores da história, nas famílias, nos corações. O lar de Nazaré foi uma verdadeira escola de virtudes ocultas. Humildade, trabalho, paciência, silêncio. Não o silêncio do medo ou da indiferença, mas o silêncio carregado de sentido, de presença, de oração. Foi ali, naquela casa simples, que o Verbo encarnado cresceu sob o olhar firme e o silêncio educador de São José. E foi ali que, sem palavras, o coração humano de Cristo foi se preparando para o maior sacrifício da história. No Getsêmani, Jesus se curva à vontade do Pai. Mas antes disso, ele aprendeu, no silêncio das madrugadas de Nazaré, no som discreto das ferramentas de carpintaria, na presença constante de José, o valor de confiar sem precisar entender. Cada martelar, cada madeira cortada, cada instante de silêncio formava o caráter do Salvador, ensinava o filho a esperar, a escutar, a obedecer. Talvez hoje falte isso ao mundo. Falta o silêncio que educa. Falta a paciência de permanecer quando tudo dentro de nós quer fugir. Falta a coragem de calar as palavras para que o coração fale com Deus. Falta São José, não como uma figura distante ou simbólica, mas como um mestre real, presente, atuante, guardião do mistério, protetor das famílias, aquele que ensina pelo exemplo silencioso. Os anjos compreenderam o valor do silêncio. Eles servem sem aparecer. Eles obedecem, sem questionar. Eles protegem sem exigir reconhecimento. São José, como chefe da Sagrada Família, viveu essa espiritualidade angelical na terra. E nós, tão acostumados ao barulho, à exposição, às respostas imediatas, esquecemos que é no escondimento, no silêncio, no recolhimento, que Deus mais age. Jesus, no Horto das Oliveiras, não enfrentou o medo com discursos inflamados. Ele se ajoelhou, suou sangue, calou-se, e no fundo da alma deve ter ecoado o que aprendeu desde menino. O silêncio também é oração. O silêncio também é entrega. O silêncio também é amor. Agora eu quero ir ainda mais fundo nessa verdade, porque quando olhamos para o horto, quando contemplamos o Getsêmani, não estamos apenas diante de uma cena distante no tempo. Estamos diante de uma lição que toca diretamente nossa vida. Uma lição que começa em Nazaré, atravessa o Calvário e chega até o nosso dia a dia, nas pequenas cruzes que carregamos, nas decisões silenciosas que tomamos, nos momentos em que só nos resta confiar. Comente, estou nessa caminhada também. Se você chegou até aqui, é porque, de alguma forma, essa reflexão falou com você. E isso, sinceramente, já faz toda a diferença. A gente vive num tempo tão barulhento, tão acelerado, e parar para entender o valor do silêncio, da presença discreta, daquilo que realmente forma o coração, já é um passo enorme. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se te tocou, se despertou algo aí dentro, se inscreve no canal. Aqui, cada vídeo é pensado para trazer esse tipo de reflexão que, no fundo, alimenta a alma. E quando você se inscreve, isso mostra que quer seguir caminhando junto, aprendendo, se fortalecendo, sob a proteção de São José, no meio de tantas lutas e batalhas que a vida apresenta. Aproveita e já deixa o like também. É só um gesto simples, mas que mostra que essa conversa criou conexão. E se chegou até o final, comenta aqui embaixo. Estou com você até o fim. Vai ser bom ver quem ficou até aqui e entender que somos mais pessoas nessa caminhada do que às vezes imaginamos. E já que estamos nesse clima, tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto. Clica e continua comigo por lá. A gente segue conversando.